Olá, minhas florzinhas, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à leitura do devocional do dia 44. Passamos pelo dia 43, falamos sobre identidade restaurada e, e depois, né, da identidade restaurada vem o tema de hoje, um novo nome. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Neste processo de descoberta e restauração de identidade, precisamos de entender que muitas vezes o Senhor mudará o nosso nome. Nomes têm muita importância para Deus. Quando engravidei da minha primeira filha, eu não sabia que seria uma menina. Ao receber o exame clínico, constatei alegremente: estou grávida. Na volta do consultório, fui andando pela rua e pensando: meu Deus, já está aqui dentro. E o Senhor me falou: é uma menina. E o nome dela será Vitória. Sempre que você proferir este nome, o inferno vai estremecer, porque dei uma vitória a vocês. Embora fosse apenas um embrião, já havia sido escolhida por Deus, e ele havia dado um nome a ela. Por meio da adoção divina, eu e você também recebemos um novo nome, que está ligado à nossa identidade. Um deles é Filha Amada. O apóstolo Paulo escreveu: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Por outro lado, nos tempos bíblicos, era comum as pessoas terem seus nomes literalmente mudados por Deus, como anúncio de uma transformação significativa em suas vidas. Isto aconteceu com Jacó. O nome Jacó significa enganador, bem conveniente, se você conhece a sua história. Contudo, a Bíblia relata que ao ser tocado por Deus, ele passou a se chamar Israel, que significa príncipe de Deus. Porém, não à toa, as Escrituras nos garantem que a mudança de nome só ocorreu depois que o anjo tocou a coxa de Jacó e o deixou manco para o resto da vida. Gênesis capítulo 32, versículos 24 ao 28. Um toque dramático, significativo e definitivo na cura desse homem. Assim como seu nome já não era mais o mesmo, seu caminhar também não. Ele andava de modo diferente. É isso que o toque de Jesus faz em mim e em você. Muda a nossa caminhada. Passamos a tratar as pessoas à nossa volta de uma maneira nova e, com o tempo, adquirimos um caráter aprovado por Deus. Assumimos um andar que sinaliza: sim, ele mudou não só o meu nome, mas a minha forma de me mover através de suas palavras. A fim de restaurar nossa identidade e mudar o nosso nome, Deus sempre precisará nos tocar para arrancar o orgulho, a ira, o vitimismo ou qualquer outra obra carnal que esteja embaçando a nossa visão com relação a quem somos ou atrapalhando o propósito dele para nós. É fácil ser Jacó, uma pessoa dominada pela carne. Difícil é nos abrirmos à transformação divina, recebermos um novo nome e andarmos de acordo com a nossa nova identidade celestial. Para isso, teremos de dar permissão ao Senhor para nos tocar. Todos os dias, Deus nos chama para crescermos
mais por dentro do que por fora. E esse é o convite de hoje. Aleluia, glória a Deus. E nesse processo de, de identidade sendo restaurada, muitas das vezes o Senhor vai mudar o nosso nome. Não o nosso nome literalmente, né, como foi o caso de Jacó, que como nós lemos aqui, Jacó foi trocado o nome dele por Israel. E assim como várias pessoas ali na Bíblia, o Senhor trocou literalmente os seus nomes, né? Mas no nosso caso, muitas mulheres, nesse processo da sua identidade sendo restaurada em Deus, têm também os seus nomes trocados, né? E, e por meio dessa adoção divina, nós recebemos um novo nome. E um deles é este, né? O de filha, né? E não só filha, de ser também filha amada. Olha que coisa linda. Nós somos filhas amadas do Senhor. É... Nós não poderíamos desejar um nome mais lindo do que este, de que não importa, como eu falei, né, no devocional anterior, não importa o quanto ou como as pessoas nos rotularam ou nos rotulam. Para Deus, nós somos filhas amadas. Em Deus, nós somos filhas amadas. Nós somos escolhidas, somos cuidadas por Ele, né, por esse Pai. E Paulo ele vai falar, né, que o próprio Espírito ele testemunha ao nosso espírito que somos filhas, né? Já que estamos aqui entre mulheres, eu vou trocar o filhos aqui, né? Filhas de Deus. E se nós somos filhas, nós somos herdeiras, né? E se somos herdeiras de Deus, nós também somos co-herdeiras com Cristo. E então olha que privilégio eu e você temos, de sermos chamadas de herdeiras, né? Herdeiras de Deus e co-herdeiras com Cristo. Então, assim, Jacó, ele, como nós sabemos, o nome dele significava enganador, né? E com tudo que ele fez com o irmão dele, né, Esaú, e depois o Senhor vem e troca o nome dele, né, para Israel. E, e o toque, né? O toque não só mudou ali o jeito, literalmente, de Jacó andar, mas também mudou o jeito dele de caminhar, né? O jeito dele de caminhar com Deus. Então, assim, Jacó, quando ele teve seu nome trocado para Israel, ele teve uma cura completa, né, em sua vida pelo Senhor. E assim como o nome dele não era mais o mesmo, passava a ser Israel, o caminhar dele também não ia ser mais o mesmo. É como se ele tivesse, como não, né? Ele se tornou, né, um novo homem, né? E é isso que o toque de Jesus ele faz, né, na minha vida e faz na sua vida, né? Ele muda a nossa caminhada, né? Ele muda não só a nossa caminhada, muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, muda a nossa forma de falar, né? Então, assim, a gente vai passando a tratar as pessoas diferentes, né? A gente vai tendo um caráter sendo transformado e, com o tempo, também aprovado pelo Senhor. Então, assim, nós podemos assumir que um andar sinaliza que ele mudou não só o meu nome, mas a minha forma de me mover através das suas palavras. Então, assim, a fim de restaurar a nossa identidade e mudar o nosso nome, Deus sempre precisará nos tocar para arrancar o orgulho, né? Para arrancar o vitimismo, para arrancar a autossuficiência, né? Para arrancar uma série de coisas, né? Para arrancar a ira, para arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor, para arrancar toda a obra carnal, né? Que muitas das vezes está embaçando a nossa visão,
com relação a quem somos principalmente, né? Ou atrapalhando o propósito dele para nossas vidas. Então, assim, entenda, o Senhor Deus, ele sempre vai desejar nos tocar para, de alguma forma, nos alinhar e nos ajustar, né? Ajustar a nossa visão em relação a quem somos nele, e ou também tirar aquilo que está atrapalhando, né, o propósito dele para nós. E é muito fácil ser Jacó, né? Uma pessoa totalmente dominada pela carne. Difícil realmente é nos abrirmos à transformação divina, né? Recebermos um novo nome e andarmos de acordo com a nossa nova identidade celestial. Então, aqui não é fácil, né? Esse processo também de não só recebermos este novo nome, mas fazermos jus a este nome, né? A essa identidade que carregamos em Deus, né? E andarmos de acordo, né, com essa identidade que Deus nos deu. Mas para isso, né, não é impossível, né? Mas para isso, nós teremos de dar a permissão ao Senhor para nos tocar. E então, assim, ele quer nos tocar. E assim como, né, foi feito ele com Jacó, ele também quer nos tocar. E nós precisamos permitir isso, né, para que ele nos toque, né? Porque todos os dias Deus nos chama, né, para crescermos mais por dentro, raízes, né? Nós estamos falando das raízes, mulheres enraizadas, para crescermos mais por dentro do que por fora. Então, o Senhor, ele está despertando mulheres para se atentarem que mais importante do que crescer para fora é crescermos para dentro. Precisamos nos preocupar em como estamos crescendo por dentro. E muitas das vezes, esse é o convite do Senhor para nós hoje, né? Não só hoje, mas para todos os dias, né? De analisarmos como está o nosso crescimento por dentro. Se precisamos ser tocadas pelo Senhor, né? Se algo precisa ser mudado, se algo precisa ser restaurado, se algo precisa ser tratado, né, no nosso coração, nas nossas raízes, né? Então precisamos dar permissão ao Senhor para que Ele venha tocar o que precisa ser tocado, por mais doloroso que seja, né? Então, assim, pode ser uma mágoa que está guardada aí dentro, né? Uma ira, um rancor, uma amargura, né? Uma falta de perdão, enfim, né? O vitimismo, porque tem mulheres que ficam presas ao vitimismo, né? Elas se acham vítimas, né? De tudo e não permitam que Deus venha tocar e restaurar, né, a sua identidade, né, e se apropriar deste novo nome que Ele nos dá. Então, assim, todos os dias o Senhor está nos convidando, né, para crescermos mais por dentro do que por fora. E é isso que vai aumentando o nosso nível de maturidade, quando a gente começa a entender que precisa crescer mais por dentro do que para fora. Então, esse é o convite de hoje para nós, né? Esse é o convite do Senhor para nós hoje. E que Deus continue, né, trabalhando nas nossas vidas, que Deus continue, né, restaurando as nossas vidas, que nós possamos ser mulheres que realmente permitam que o Senhor venha nos tocar dia após dia, né, para que nada venha embaixar a visão de quem somos nele e que nada também venha atrapalhar o propósito dele para as nossas vidas. Então, é esse o devocional que eu deixo, né, para vocês hoje no dia 44, que o Senhor continue falando ao seu coração. Saiba que em Deus você tem não só uma identidade restaurada, você também tem um novo nome. E isso é lindo, né? Mais uma demonstração do cuidado e do amor de Deus para com cada uma de nós que somos suas filhas. Amém? Então, que Deus continue abençoando a sua vida,
Que Deus abençoe o seu dia e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.